Meus queridos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio da lição bíblica de número 3, que está trazendo o título Instruções a respeito da oração. Nós estamos estudando o terceiro trimestre nas lições bíblicas jovens. Esta lição, editada pela editora CPAD, que está trazendo o título Sejam Firmes, Ensino Sadio e Caráter Santo nas Cartas Pastorais. Nós já passamos por duas lições nesse trimestre e na lição de número 1 estudamos Introdução à Primeira Carta a Timóteo. Na lição de número 2, o problema dos falsos mestres. E no próximo domingo, nós estaremos estudando a lição de número 3, que vai trazer o título Instruções a respeito da oração. E o texto principal nos diz assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Resumo da lição. Paulo recomenda à igreja a disciplina da oração, pois o crente tem a responsabilidade de orar em favor de todos os homens. O texto bíblico está registrado em 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 1 a 8, que nos diz: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Introdução. Qual é a missão fundamental do cristão em relação ao mundo e às autoridades? No texto em estudo, Paulo nos responde essa pergunta. Sabemos que a pregação do Evangelho é, sim, a grande missão da igreja na terra, conforme ordenado por Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 15. É preciso considerar, contudo, que antes da proclamação é necessário que haja oração, conforme registra Atos capítulo 4, versículo 31 e Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19. Em tempos tão agitados em que se busca uma participação mais ativa das igrejas na vida pública, é fundamental estudar o que o Novo Testamento nos ensina sobre isso. Vivemos em uma época de tanta conturbação sob o opressor Império Romano e a orientação de Paulo foi, antes de tudo, a prática da oração. Vamos refletir sobre isso. E no primeiro tópico está trazendo o título Oração, uma prioridade. No primeiro subtópico, antes de tudo. No segundo subtópico, como orar. No terceiro subtópico, orar pelas autoridades. No segundo tópico traz o título Poder da Oração. No primeiro subtópico, uma questão de fé. No segundo subtópico, o perigo do secularismo. No terceiro subtópico, vida quieta e sossegada. No terceiro tópico traz o título O Propósito Divino. No primeiro subtópico, bom e agradável. No segundo subtópico, a salvação de todos. No terceiro subtópico, unidade em Deus. E vindo para o livro de apoio, na lição de número 3, que está trazendo o título Instruções a respeito da oração, temos como base 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de 1 a 8, que nos diz:
Depois da saudação pessoal e da recomendação feita a Timóteo quanto aos falsos mestres, Paulo principia o aspecto prático da sua carta falando de algo que deve ser essencial na vida de todo cristão e de toda a igreja, a oração, conforme registra 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O jovem pastor deveria zelar pela oração na sua vida e ensinar a igreja local e os seus líderes a fazerem o mesmo, o que incluía o culto público. A expressão, antes de tudo, revela o caráter prioritário da oração. As múltiplas formas de oração, deprecações, orações, intercessões e ações de graças, mencionada no capítulo 2, versículo 1, indica, por um lado, como a prática deveria estar inserida no viver individual e coletivo dos Efésios, e, por outro, como deveria ser amplas. Acerca das formas de oração em si, podemos dizer em poucas palavras que deprecação é uma súplica por uma necessidade específica. Oração é um termo genérico e pode expressar desde petições feitas em favor de si mesmo ou por necessidades gerais, sendo, portanto, toda e qualquer expressão verbal dirigida ao Senhor Deus. Interceder é orar em favor de outra pessoa. Ação de graças é uma expressão de gratidão. Timóteo e toda a igreja deveriam fazer todo tipo de oração, por eles mesmos, por todos os homens e, como uma nota especial no texto, por todas as autoridades, conforme menciona no capítulo 2, versículo 2. Orar é, antes de tudo, uma recomendação que se aplica a todos nós em relação a toda e qualquer área da vida. Há nisto um aspecto temporal e prático. Orar primeiro e orar antes de tudo significa, por exemplo, que não devemos começar o dia sem orar, que não devemos iniciar uma viagem sem orar, que precisamos orar e buscar a vontade de Deus para todas as decisões de nossas vidas, conforme Tiago capítulo 4, versículo 13 a 16. Orar é, antes de tudo, reconhecer a soberania de Deus e dar a Ele o controle de nosso viver. Devemos orar sem cessar, conforme registra 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e Colossenses capítulo 4, versículo 2. Oração e relacionamento. A oração sempre fez parte do cotidiano de todos os que buscaram ter um relacionamento com Deus, o Senhor. Essa comunhão pessoal diária foi estabelecida pelo próprio Criador, que vinha ao Jardim do Éden todos os dias para falar com Adão e Eva, conforme registra Gênesis capítulo 3, versículo 8. Abel tinha o costume de oferecer sacrifícios ao Senhor, conforme registra Gênesis capítulo 4, versículo 4. Nos dias de Sete, o terceiro filho do primeiro casal, sob o incentivo de seu filho, Enos, tiveram começo as orações e o culto público ao Senhor. A comunhão de Enoque com Deus foi tão intensa que ele foi trasladado, ou seja, levado diretamente ao céu sem provar a morte, conforme nos registra Gênesis capítulo 5, versículo 24. Outros heróis da fé, como Abraão, Isaac e Jacó, levantavam altares ao Senhor e lutavam em oração, conforme nós vemos referências em Gênesis capítulo 18, versículo 17 a 33, e capítulo 24, 67 ao 63, capítulo 32, versículo 22 a 30, e capítulo 33, versículo 18 a 20. Jesus passava longas horas em oração, às vezes noites inteiras, conforme nós encontramos registros em Marcos capítulo 1, versículo 35, Lucas capítulo 5, versículo 16, capítulo 6, versículo 12, Mateus capítulo 14, versículo 23, capítulo 26, versículo 36 a 40, e deixou-nos uma expressa recomendação sobre a necessidade imperativa de orar, conforme registra Mateus capítulo 26, versículo 41. Os crentes primitivos eram perseverantes em oração. Atos, por exemplo, registra
no capítulo 2, versículo 42, e capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 24, 31 e capítulo 12, versículo 5. Paulo escreveu seguidas vezes sobre a essencialidade da oração para a vida cristã. Orai sem cessar. Ele mencionando em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Perseverai em oração, em Romanos capítulo 12, versículo 12. Orando em todo o tempo, em Efésios capítulo 6, versículo 18. Ele próprio vivia lutando em oração por si mesmo e em favor de todos os santos, conforme encontramos registros em Efésios capítulo 1, versículo 16, capítulo 3, versículo 14 e 19, Colossenses capítulo 1, versículo 9, Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4. A oração é simplesmente vital para um viver espiritual vitorioso. Nossa comunicação verbal com Deus todos os dias, especialmente assim que acordamos, restaura nossas forças, conforme menciona Salmo 5, versículo 3, Salmo 88, verso 13 e Salmo 119, verso 147. Nossa alma é fortalecida. Recebemos ânimo para encarar os desafios diários através da oração. Podemos guardar o contato com o nosso Salvador, como diz o hino da harpa cristã, o sacro hino de número 77. Isso nos permite cantar nas lutas e na dor e ser alegres, qual bom lutador, quando estamos vivendo em oração. A nuvem do mal não nos cobre e podemos nesse mundo todo o mal vencer. Oração e dependência de Deus. Quando nos lembramos de orar em primeiro lugar, é porque nos consideramos dependentes de Deus acima de tudo. E quanto mais nos lançamos a fazer as coisas sem antes orarmos ao Senhor, mais estamos demonstrando nossa ausência de fé, um sinal trágico dos últimos dias, do qual Jesus alertou-nos em várias ocasiões, como quando contou a parábola do juiz Inico, registrada em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 8. Na apresentação do clássico Os Heróis da Fé, no qual se relata a história de 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, Orlando Bauer testemunha que, após ler cuidadosamente as biografias dos maiores vultos da Igreja de Cristo, se conclui que nunca se pode atribuir êxito de qualquer deles unicamente a seus próprios talentos e força de vontade. Bauer cita a experiência específica que ele teve durante a pesquisa sobre a vida de Anthony Judson. Quando estávamos quase a concluir que houvesse alguns verdadeiros heróis da igreja, realmente grandes em si mesmo, encontramos outra biografia dele, escrita por um de seus filhos, Eduardo Judson. Nesta preciosa obra, descobre-se que esse talentoso missionário passava diariamente horas a fio de noite e de madrugada em intimidade e comunhão com Deus em oração. Qual foi então o mistério do incrível êxito dos heróis da Igreja de Cristo? Esse mistério foi a profunda comunhão com Deus que estes homens observaram. O perigo do secularismo tem se tornado recorrente a refutação à prática da oração diante de inúmeras questões da vida moderna, incluindo as de ordem política, como assistimos em nosso país recentemente. Quantas vezes a exortação à oração tem sido duramente rechaçada por muitos cristãos que insistem que a saída é agir, como se a oração tivesse o sentido de inação ou inatividade. Isso tem a ver com o secularismo, a doutrina que ignora os princípios espirituais na condução dos negócios humanos. Conforme assinala o pastor Claudianor Correia de Andrade, o secularismo ou materialismo tem somente o homem
como a medida de todas as coisas. Isso explica o excesso de confiança em estruturas humanas, como a política secular. Muito longe de representar inatividade ou omissão, orar é uma das ações mais difíceis, porém mais eficazes. Na verdade, a mais eficaz. Por isso, Paulo adverte Timóteo a que, antes de tudo, ele e a igreja Efésia deveria dedicar-se a todo tipo de oração, deprecação, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, conforme nos registra 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Paulo não ensinou que a prioridade fosse qualquer outra atitude, nem mesmo sair às ruas e protestar. É fundamental, portanto, que busquemos nas Escrituras a orientação correta para nossas atitudes individuais como cristãos e nossa atitude coletiva como igreja local e, por extensão, em todo o plano nacional. Isso para ficarmos limitados ao nosso país. Qual o papel da igreja brasileira ante as questões públicas que nos inquietam? Esse é um assunto bastante controverso e complexo. Uma coisa sabemos de antemão: antes de qualquer outra atitude, devemos orar. Essa é a lição básica do texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. O contexto político de 1 Timóteo. Quando Paulo escreveu 1 Timóteo, por volta do ano 65 depois de Cristo, o Império Romano estava em agitação por causa dos atos insanos do seu jovem imperador Nero Cláudio César Druso Germânico, que começou a governar Roma em 54 depois de Cristo, com apenas 17 anos de idade, e ficou no poder até a sua morte em 68. Orlando Borges resume a sua história assim: o nome Nero não aparece nas Escrituras, mas foi a esse César que o apóstolo Paulo apelou em Atos capítulo 25, versículo 11. Era um monstro de crueldade. Envenenou a britânicos, mandou matar à espada a sua própria mãe, Agrippina. Sua mulher, Otávia, suicidou-se abrindo as velas por ordem do marido. Ele próprio matou com um pontapé sua segunda mulher, Pompeia. Atribui-se-lhe o incêndio de Roma, a que assistiu declamando versos que compusera. Fez morrer nos suplícios milhares de cristãos, a quem acusou desse incêndio. Por fim, o Senado declarou-o inimigo público. Vendo-se perdido, suicidou-se. Apesar dessa dura realidade política, não encontramos Paulo fazendo qualquer referência no sentido de instigar Timóteo ou os crentes de Éfeso a envolverem-se em projetos de dominação humana. John Stott qualifica a exortação de Paulo como uma instrução notável e explica: naquela época, não existia nenhum governante cristão em nenhum lugar do mundo. O imperador que reinava era Nero, cuja vaidade, crueldade e hostilidade à fé cristã era conhecida por todos. A perseguição à igreja, a princípio interminente, logo se tornaria sistemática, e os cristãos estavam compreensivelmente apreensivos. No entanto, recorreram à oração. Na verdade, a vida de Paulo, desde a sua conversão, havia sido posta em prova diante de perseguições dos judeus e de várias prisões pelas autoridades romanas, como durante os 5 anos que passou encarcerado, desde Jerusalém, passando por Cesareia até os 2 anos em prisão domiciliar em Roma,
dos anos 58 a 63 d.C. Assim, todo o seu ministério foi marcado por conflitos públicos. Nem por isso vemos Paulo entregue ao ativismo político. A sua recomendação a Timóteo para que a igreja tivesse uma vida quieta e sossegada era, antes de tudo, a prática intensa da oração. Para alguns dos críticos de Paulo, ele seria um conformista que deveria ter se levantado contra as injustiças do seu tempo. Contudo, o mais importante é considerar a visão paulina da natureza espiritual do reino de Deus, herdado do próprio Cristo, que declarou abertamente que o seu reino não era deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, conforme registra João capítulo 18, versículo 36. A maneira mais eficaz de buscar o reino de Deus e a sua justiça continua sendo exatamente por meio da oração. Isso extraímos da própria oração modelo ensinada por Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, conforme nos registra Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Não ao domínio, sim ao dever. A preocupação da igreja não deve ser com o domínio das estruturas políticas, mesmo que a alegação seja garantir a sua vida em piedade, facilitar ou proporcionar a expansão do evangelho. Eventual controle político não assegura isso a ninguém. O poder espiritual, acima de tudo, deve ser o alvo da igreja. A participação política da igreja pode ocorrer de forma orgânica, ou seja, como um processo natural, por intermédio dos seus membros que, tendo vocação para a vida pública, alcançam posições nas estruturas de governo. Isso pode acontecer em cargos eletivos ou não. O problema é quando isso é confundido com a participação da igreja como instituição ou com a confusão do sagrado com o secular. Isto é, o uso dos espaços do culto para a promoção de projetos de poder pessoais ou de grupos. A exposição da boa doutrina deve ter em si mesma o poder de libertar do engano e conduzir-nos a atitudes sábias diante de Deus e dos homens, incluindo as escolhas políticas. Já o fascínio pelo poder pode levar-nos a negligenciar o mais importante, que é a oração pelas autoridades. Paulo recomenda ao jovem pastor Timóteo que ore e ensine a orar, é porque ele sabe que é mediante recomenda ao jovem. Voltando aqui, quando Paulo recomenda ao jovem pastor Timóteo que ore e ensine a igreja a orar, é porque ele sabe que é mediante a busca da presença e ação divinas que serão debelados todos os levantes do inimigo da obra de Deus, que pode estar entre os homens e, em geral, todos os homens, ou especificamente entre os que estão em iminência, dentre os quais estão os reis. Orar pelos reis da terra, as autoridades constituídas em geral, faz com que o Senhor dirija o seu coração dentro da sua vontade soberana e que resulta em proporcionar uma vida quieta e sossegada para o seu povo. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor.
a tudo quanto quer ou inclina. Por isso, podemos crer que as atitudes das autoridades podem ser direcionadas diretamente por Deus, segundo o seu propósito, à medida que a igreja ora. O propósito dos cristãos ao orar pelas autoridades deve ser obter condições favoráveis para adorar a Deus e viver de forma justa diante dos homens, dando bom testemunho. É isso que entendemos da expressão em toda a piedade e honestidade, mencionada no capítulo 1, versículo 2. Assim temos, primeiro, a oração pelas autoridades, segundo, a ação divina guiando-as para que seja construído um ambiente favorável para o povo de Deus, vida quieta e sossegada. Terceiro, uma vida de entrega à vontade de Deus em toda piedade e honestidade. O desapego quanto ao domínio político é visto do começo ao fim do processo. O início é a oração e a sua consecução é uma vida espiritual plena, toda a piedade, corroborada por uma vida de testemunho público que glorifique a Deus, toda a honestidade. Esse viver glorificando a Deus pode ocorrer, inclusive, no exercício de funções públicas ocupada em decorrência de eleição ou concurso público, como cargos efetivos nas estruturas públicas de quaisquer níveis, instâncias ou poderes. Qualquer que seja o processo, só funciona para o cristão se for trilhado com justiça e ética. Assim, a despeito de não ser parte de um projeto de poder institucional ou de grupo, o cristão que tem visão espiritual correta e senso de dever guiado por Deus pode desempenhar papéis relevantes a um cargo executivo no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, em escolas e universidades, em hospitais, em corporações e unidades de segurança, em empresas e em muitos outros espaços públicos ou privados. Deus pode levar qualquer servo ou seu a ocupar posições estratégicas, mas não por um desejo de poder ou dominação, mas por nossa disposição de cumprir nossa missão como sal da terra e luz do mundo, conforme registra Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. O trágico exemplo dos judeus. O ensino de Paulo estava na contramão da conhecida e reiterada conduta de muitos judeus que, inconformados com o juízo de Deus sobre a nação desde o início dos exílios e da primeira diáspora, ocorridos quando do cativeiro sob a Síria em 734 e 722 a.C., mencionada em 2 Reis, capítulo 15, versículo 29 e capítulo 17, versículos 5 e 6, tentavam reconquistar pela força a independência política, a liberdade religiosa, os costumes e tradições e o domínio do território de Israel, como ocorreu na revolta dos Macabeus e em tantos outros levantes dos judeus. O historiador judeu Flávio Josefo detecta bem o nascimento desse sentimento de revolta dos judeus. Ele conta a história do sacerdote Matatias, que expressava o seu inconformismo aos seus filhos e incitava-os a agir pela força em defesa das leis e da religião judaica. Esse virtuoso e nobre judeu queixava-se frequentemente a seus filhos do estado deplorável em que a nação se encontrava, da ruína de Jerusalém, da desolação do templo e de tantos outros males que a afligiam, e acrescentava que lhes seria melhor morrer pela defesa das leis e da religião de seus pais que viver sem honra
e em meio a tantos sofrimentos. Matatias e os seus filhos lideraram uma revolta armada quando receberam enviados do rei Antíoco IV Epifânio da dinastia Seleucida, que chegaram à aldeia onde moravam para obrigar os judeus a executar as suas ordens, como narra Josefo. Dirigiram-se primeiramente a Matatias, por ser o principal, a fim de forçá-lo a oferecer os abomináveis sacrifícios, pois não duvidavam que os outros lhe seguiriam o exemplo. Disseram-lhe que o rei demonstraria a todos, por meio de recompensas, a gratidão de que lhe seria devedor. Ele respondeu que, mesmo que todas as outras nações obedecessem pelo medo a tal injuriosa determinação, nem ele nem seus filhos abandonariam jamais a religião de seus antepassados. Como um judeu se encaminhasse para sacrificar segundo a intenção do rei, Matatias e os seus filhos, inflamados pelo justo zelo, lançaram-se sobre ele de espada em punho, e não somente o mataram, como também a esse oficial de nome Apeles e aos outros soldados que ele tinha levado para obrigar o povo a cometer tão grande impiedade. Josefo narra a continuidade dessa revolta, assim como de tantas outras perpetradas pelos judeus, o que culminaria com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e a segunda grande diáspora dos judeus por toda a terra. Não foi diferente nos dias de Jesus. Os judeus, incluindo os discípulos, esperavam que Cristo fosse trazer-lhes libertação do jugo romano, implantando o seu governo político em Israel, conforme nós vemos em Mateus capítulo 16, versículo 21 e 22, João capítulo 6, versículo 15 e Atos capítulo 1, versículo 6. Pedro lançou mão da sua espada no afã de defender Jesus, conforme registra João capítulo 18, versículo 20 a 17. João 18, versículo 10 a 12. Como sabemos, a restauração política de Israel ocorreu somente em 1948 e a sua restauração espiritual só acontecerá com o retorno de Jesus à terra, ao fim da grande tribulação, quando o Espírito Santo for derramado sobre toda a nação, como afirma Garrett. O verdadeiro fim do exílio será quando Israel voltar-se para Jesus, o seu Messias, chorando por aquele a quem eles traspassaram, conforme menciona Zacarias capítulo 12, versículos 6 a 14. A lição que tiramos disso é que o povo de Deus, seja Israel, seja a igreja, precisa entender que a sua vitória está nas mãos do Senhor e que a solução é sempre o caminho da humilhação e da busca da intervenção divina. Se o povo meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, conforme nos registra 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Orar pelas autoridades, portanto, deve continuar sendo a prioridade da igreja, a fim de que haja a intervenção divina necessária a assegurar-nos uma vida quieta e sossegada, um ambiente de quietude e sossego, no qual possamos estar intensamente dedicados a uma vida de piedade, comunhão e adoração a Deus, e honestidade, a prática da justiça diante dos homens. Claro, isso não nos isenta de cumprir nosso papel como cidadãos dessa terra, mas orienta-nos no propósito maior de toda a nossa existência: a salvação de todos os homens.
O propósito da oração da igreja por todos os homens e pelas autoridades constituídas não era jamais alcançar um cômodo bem-estar do cristão. Na sequência da sua exortação, quando a prática da oração, Paulo escreve: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. O que entendemos, portanto, é que a oração leva o Senhor a trabalhar em favor da igreja de forma geral, para que haja um ambiente favorável, não apenas para o viver tranquilo dos cristãos, mas também para a fluente prática da missão primordial da igreja, que é a pregação do Evangelho. Assim, a vida de adoração dos crentes e a proclamação do Evangelho, corroborada pelo testemunho cristão, contribuem para o crescimento da igreja com a salvação de almas, isto é, bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, cuja vontade é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A finalidade de nossa oração pela autoridade não pode, portanto, ser egoísta, mas altruísta. Nesse sentido, não é demais refletir se determinados quadros desfavoráveis vividos atualmente pelos cristãos não são reflexos de comodismo e de sentimentos de dominação, com o consequente abandono de nossa verdadeira missão, o querigma, o anúncio do Evangelho. Se Deus quer a salvação de todos os homens, isso inclui as figuras públicas que não sejam politicamente desafetadas ou desafetas. Pode um cristão, por motivação política, desejar a morte de quem quer que seja? É razoável que coloquemos nossas referências partidárias ou ideológicas acima da vontade de Deus, que é a salvação de todos os homens? Há, porventura, algum limite ou exceção para esse propósito divino? A resposta certamente é não. Como assinala Charles Swindoll, temos de orar para o bem e a felicidade de nossos líderes, mesmo quando reprovamos o caráter deles e nos opomos à sua política. Diz mais: embora a questão final da salvação esteja nas mãos de Deus, Ele ainda assim nos chama a orar pela salvação de todas as pessoas, incluindo os que nos governam, e em especial nossos inimigos. Não ao universalismo. Deus tem uma vontade perfeita, que é a salvação de todos os homens. A salvação, contudo, não é imposta a ninguém, antes é oferecida mediante a graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, a expressão paulina de que Deus quer que todos os homens se salvem, no capítulo 2, versículo 4, não importa em abandono ou abono algum ao universalismo, que prega que todos os homens serão salvos no fim de tudo. Nas palavras de Justo Gonzalez, o universalismo é a doutrina segundo a qual posteriormente todos serão salvos. Não há condenação final. O inferno é somente um estado passageiro cuja função é purificar as almas antes que possam estar na presença de Deus. Nos Estados Unidos e nas terras aonde chegaram os missionários norte-americanos, o universalismo tem relações históricas com as formas mais racionalistas do unitarismo. Norman Geisler define e apresenta uma síntese histórica do universalismo. O universalismo derivado da palavra apocatastasis, isto é, restauração, em Atos capítulo 3, versículo 21, é a ideia de que, ao final, todas as pessoas serão salvas.
ele foi inicialmente proposto por Orígenes, um pai eclesiástico parcialmente não ortodoxo. Um dos teólogos mais famosos da era moderna a abraçar o universalismo foi o pensador neo-ortodoxo Karl Barth. O notável filósofo John Rick, nascido em 1922, também é um proponente desta posição. Muitos teólogos liberais, um grande número de seitas e várias religiões extravagantes defendem algum tipo de universalismo ou de aniquilacionismo. Aniquilacionismo. A exemplo dos universalistas, os aniquilacionistas acreditam que ninguém sofrerá o castigo eterno, já que todos os que não creem serão aniquilados. Até mesmo alguns notáveis mestres, como, por exemplo, Clark Pinckney, nascido em 1920, John Webber, nascido em 1913, e John Stott, nascido em 1925, abraçaram certas formas de aniquilacionismo. O universalismo, entretanto, é herético, tendo sido condenado no Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano de 553 d.C. O universalismo não tem respaldo bíblico algum. A Bíblia apresenta repetidas vezes os dois destinos distintos que serão dados aos salvos e aos perdidos, conforme menciona Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Hebreus capítulo 9, versículo 27, Apocalipse capítulo 21, versículo 7 e 8. A salvação é para quem crê e permanece fiel por toda a vida, e não para os que não creem, nem para os que creem, mas não perseveram até o fim, conforme nós vemos em Marcos capítulo 16, versículo 16, e Mateus capítulo 24, versículo 13, e Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Isso, todavia, não anula a vontade de Deus, que é a salvação de todos os homens, incluindo as autoridades hostis. Orar coloca-nos em sintonia com essa vontade e impede que nosso coração esteja fechado para a nossa missão, que é a pregação do Evangelho a toda criatura, conforme nos orienta Jesus em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: Paulo conclui sua instrução com uma recomendação que abrange a atuação pública. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda, conforme nos instrui 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Esta é, portanto, a grande ação que se espera da igreja do recôndito de nossos corações, a expressão congregacional e pública. Foi assim que a igreja sempre cresceu. Nem a tirania romana deteve o avanço da fé cristã. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio da lição de número 3, das lições bíblicas jovens, que trouxe o título Instruções a respeito da oração. E na próxima semana, querendo o Senhor Jesus, regressaremos aqui para deixar aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, da lição de número 4, que vai estar trazendo o título Instruções para as Mulheres. Então, que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até a próxima.